Olá, um bom dia para todos e um feliz sábado. Nesta manhã de sábado, eu estava aqui neste momento a estudar um bocado a palavra do nosso Deus. E é interessante que enquanto eu estava a estudar a palavra do nosso Deus, já há alguns dias eu venho estudando esse tema, eu me deparei aqui com algumas lições muito, mas muito fortes para os nossos dias. E eu, ao analisar estas lições, eu estou aqui neste momento a fazer este pequeno vídeo, não é? Esse pequeno estudo, para que nós pudéssemos analisar algumas dessas lições que o Senhor me transmitiu nesta manhã. Há alguns dias eu vinha estudando sobre Ezequiel 9, o capítulo 9 de Ezequiel. Mas é interessante que enquanto eu estava a estudar o capítulo 9 de Ezequiel, eu resolvi analisar de uma forma mais profunda o capítulo 8. Hoje eu não quero que nós analisamos de uma forma mais profunda o capítulo 8 de Ezequiel, mas sim o capítulo 9. Mas é interessante que não tem como eu fazer uma analogia do capítulo 9 sem primeiramente fazer um pequeno resumo do capítulo 8. Em Ezequiel capítulo 8, o título é As Abominações no Santuário. É interessante porque Ezequiel, quando ele teve esta visão de Ezequiel 8 e Ezequiel 9, esta visão ela está aplicada verdadeiramente para os nossos dias de hoje. É verdade que ele teve essa visão há muitos anos atrás, não é? Mas essa visão cabe hoje para os nossos dias. E é interessante porque aqui no capítulo 8 nós vimos vários tipos de abominações que aquele povo, o povo considerado povo de Deus, aqueles anciões, estavam a cometer dentro do santuário do Senhor. Eles estavam ali junto com aquelas mulheres a adorar o Deus Tamuz, estavam ali verdadeiramente a se inclinar e a virar as costas para o verdadeiro Deus e adorar a um Deus falso. Nós vimos realmente que aqui em Ezequiel 8, como eu disse, eu não vou aprofundar em Ezequiel 8, até porque eu não quero que esse vídeo fique muito longo, mas se vocês querem compreender Ezequiel 9, vocês precisam verdadeiramente estudar o que diz Ezequiel 8. E é porque aqui nós vimos vários tipos de abominações. E eu gostaria de que nós analisássemos o versículo 7, a partir do versículo 7 de Ezequiel 8. Ele diz assim: E levou-me à porta do átrio. Então olhei, e eis que havia um buraco na parede. E disse-me: Filho do homem, cava agora naquela parede. E cavei na parede, e eis que havia uma porta. Essa visão está relacionada com o santuário. Então me diz, versículo 9, então me diz, entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. Aqui, Ezequiel estava dizendo, vê os pecados escondidos que eles estão a cometer neste lugar. Versículo 10, e entrei e olhei, e eis que toda a forma de répteis e animais abomináveis de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor. E estavam em pé diante dele 70 homens dos anciões da casa de Israel. E já Ananias, filho de Safã, em pé no meio deles, e cada um tinha na mão o seu incensário. E subia uma espécie de nuvem de incenso. Então me disse, viste isso, filho do homem? O que os anciões da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? Pois dizem, o Senhor não os vê, o Senhor abandonou a terra. E disse-me ainda, tornarás a ver maiores abominações que esses fazem. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor,
que estava do lado norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando a Tamuz. Tamuz era um deus pagão. Eu nem vou me aprofundar mais. Como eu disse, se vocês querem compreender o capítulo 9 de Ezequiel, vocês precisam compreender as abominações que eram feitas dentro do santuário em Ezequiel capítulo 8. Aqui nós vimos um bocado dessas abominações. É interessante porque quando nós fazemos uma analogia mais profunda e também iremos buscar o que o Espírito de profecia diz realmente que esses homens cometeram tais abominações, mas tão pesadas diante de Deus, que por isso que Deus, ele teve que fazer e tomar uma atitude muito grande. E essa atitude nós vimos em Ezequiel capítulo 9. Eu gostaria que nós víssemos em Ezequiel capítulo 9 e o tema desse estudo é Ezequiel 9 e a preservação do justo. Em Ezequiel 9 haverá dois grupos de pessoas. E nestes dois grupos de pessoas haverá um grupo que vai ser destruído, mas também haverá um grupo que vai ser preservado. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Em qual desses grupos você fará parte? Daqueles que será preservado ou daqueles que será destruído? Nós vamos ver e vamos fazer uma analogia desses dois grupos e vamos ver. E você vai analisar profundamente na sua vida. E você vai fazer uma analogia da sua vida. E você então vai chegar à decisão e à conclusão de qual desses grupos você está fazendo parte. Então vamos para o nosso estudo. Ezequiel 9 e a preservação do justo. Em manuscritos relás, Ellen White aqui, ela diz: estudem o capítulo 9 de Ezequiel. E ela diz: estas palavras serão cumpridas literalmente. Qual palavras? Essas que nós acabamos de ler e mais algumas que iremos ler agora. O tempo ainda está passando e o povo está adormecido. Quem está dizendo isso? A profetisa do Senhor. A mensageira do Senhor. Deus deu esta visão a ela. Estuda o capítulo 9 de Ezequiel. Por que que Deus nos chama a atenção para esse capítulo? Por que esse capítulo é tão importante para nós? Sabe por quê? Porque aqui está relacionado o juízo de Deus sobre o povo. Porque aqui está relacionado a conclusão da vida que nós iremos escolher para o nosso futuro. O juízo de Deus está em Ezequiel 9. E ele vai cair sobre o povo. Essas palavras serão cumpridas literalmente. Eu estou a repetir aquilo que já li, porque é muito importante nós prestarmos muita atenção nessa citação. O tempo ainda está passando, é verdade. E por isso que muitas pessoas, elas pensam assim, não, temos muito tempo, vamos deixar passar. Jesus vai demorar a voltar. Esse pensamento é um pensamento muito diabólico. E o povo está o quê? Adormecido. A igreja de Deus está adormecido. O povo de Deus, o remanescente, está adormecido. E Deus precisa que nós nos acordamos. E ela diz, e vamos ver agora, não é, em Ezequiel 9, eu tenho aqui a minha Bíblia, a partir do versículo 1, e diz assim: então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo: fazei chegar os intendentes da cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão. E ela continua dizendo: e eis que vinham 6 homens a caminho da porta superior, que olha para o norte, e cada um com a sua arma destruidora na mão. Com o que eles estavam na mão? Com as suas armas destruidoras. E entre eles um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua cintura. E entraram e se puseram junto ao altar de bronze.
Nós sabemos que o altar de bronze estava dentro do santuário. E o santuário não é somente a parte do lugar santo e o lugar santíssimo, mas também o pátio faz parte do santuário. São 3 compartimentos: o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. E a glória de Deus de Israel, estou lendo o versículo 3 de Ezequiel 9, e a glória do Deus de Israel se levantou de sobre o querubim, sobre o qual estava indo até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho, que tinha um tinteiro de escrivão à sua cintura. E disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que o quê? Que suspiram e que gemem, por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. No meio dela qual? No meio da igreja. Porque nós estamos vendo essa profecia, essa visão foi vista dentro do santuário. O santuário representava a igreja de Deus no passado. E essas abominações eram cometidas dentro do santuário, ou seja, dentro da igreja. E aqui está dizendo que era para marcar com um sinal as testas dos homens que tinham esta condição, que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Você tem gemido? Você tem sofrido quando você olha para a igreja hoje? Quando eu vejo a igreja no estado que ela está, eu sofro. Mas nós temos que sofrer, porque o povo que sofre por causa dessas abominações é aqueles que verdadeiramente amam a Deus, temem a Deus e procuram guardar todos os seus mandamentos. E somente vai receber o selo aqueles que suspiram e que gemem. E ela diz agora, nós estamos a ler em Ezequiel 9, agora vamos ver o que diz meditação matinal, Maranata, o Senhor vem. A mensageira do Senhor, ela nos diz assim: notai cuidadosamente este ponto. Preste bem atenção. Notai cuidadosamente este ponto. Os que recebem o puro sinal da verdade neles gravado pelo poder do Espírito Santo, representado pelo sinal feito pelo homem vestido de linho, são os que suspiram e gemem por todas as abominações que se cometem na igreja. Prestaram atenção no que aqui a mensageira do Senhor diz? E eu vou repetir novamente essa citação. Notai cuidadosamente esse ponto. Os que receberem o puro sinal da verdade neles gravado pelo poder do Espírito Santo, esse sinal será gravado pelo poder do Espírito Santo, não é um sinal que todos vão ver, é um sinal que vai estar dentro da nossa mente. Não pensa que vamos ali andar com a marca na testa, não é isso. Isso é simbólico. É um sinal mental dentro da nossa mente, representado pelo sinal feito pelo homem vestido de linho, que é o próprio Cristo. São os que suspiram e gemem por todas as abominações que se cometem. E Ellen White acaba essa citação assim: na igreja. Essas abominações que se cometem na igreja. Este povo que vai receber esse selo, que vai receber esta marca, eles vão suspirar e gemer por causa das abominações que se cometem na igreja. E qual igreja é? É todas as igrejas cristãs? Não. A mensageira do Senhor aqui está a destacar a igreja do Senhor. E qual igreja é esta? A igreja da profecia. A igreja da profecia. A igreja adventista do sétimo dia. Esta igreja adventista do sétimo dia, e eu não estou aqui para falar mal da igreja, não. Eu estou aqui para ler
e para dizer aquilo que está a se passar dentro da igreja. A igreja hoje em dia, ela não está mais se preocupando em salvar almas para Cristo. A igreja hoje em dia está se preocupando com ela própria. Os líderes da igreja, os pastores, os anciões, o que eles estão a fazer na frente da igreja? Cometer grandes abominações. E nós vamos ver algumas dessas abominações e vocês vão chegar à conclusão daquilo que nós vamos ver. Está realmente acontecendo dentro da igreja ou não está acontecendo? Algumas das abominações que se cometem na igreja. 5 exemplos. Tem muitos exemplos, mas eu destaquei aqui 5 exemplos das grandes abominações que se cometem hoje na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu tenho que destacar bem o nome da igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, no qual é a igreja que hoje não está de forma alguma procurando guardar, observar a lei do Senhor e fazer com que os membros também guardem e observem as leis do Senhor. A igreja adventista hoje, a igreja da profecia, não está procurando realmente seguir aquilo que o Senhor diz para fazer. E eu aqui escolhi 5 abominações. E nós vamos ver a primeira abominação, música com tambores. Existe ou não existe hoje na igreja? Oração de pé. É o que mais fazem hoje na igreja. A vestimenta está sendo uma grande abominação na igreja hoje. A alimentação. Aqueles que têm uma alimentação vegetariana restrita são chamados como os doidos hoje na igreja. A transgressão do sábado é o que mais fazem hoje. E nós vamos ver em cada uma desses 5 exemplos o que Ellen White diz. Música com tambores. Vamos ver o que a mensageira do Senhor diz sobre música com tambores na igreja. E ela diz: em música, sua influência na vida do cristão. Ela diz assim: o que você descreveu como tendo acontecido em Indiana, o Senhor revelou-me que haveria de ocorrer imediatamente antes da terminação da graça. Demonstra-se-á tudo quanto é estranho. Haverá gritos com tambores, música e dança. O sentido dos seres racionais ficarão tão confundidos que não se poderá confiar neles quanto à decisão reta. E isso será chamado de operação do Espírito Santo. Deus tenha misericórdia. Hoje, quando você vai numa igreja adventista, o que você mais vê na igreja são música com os tambores, música com baterias, palmas, danças, ritmos dançantes. É o que hoje está a se passar dentro da igreja do Senhor. E eu estou aqui para denunciar o que está acontecendo. Sabe por quê? Porque eu já fiz parte dessa abominação. Eu fui ancião na igreja adventista durante muitos anos. Eu procurei e defendi a igreja durante muitos anos. Mas graças ao meu Senhor e amado Deus, com o meu coração, com a minha mente sincera, naquilo que eu fazia, Deus me mostrou o verdadeiro caminho a seguir. E por isso você que é hoje um membro da igreja adventista, o Senhor está falando precisamente para você. Assim como Ele falou comigo no passado, alguns anos atrás. Há 7 anos atrás, quando eu conheci esta mensagem da verdade presente. O Senhor hoje está a falar para você. Você que hoje está sentado num banco da igreja. Ou você que está à frente da igreja. Você que seja um pastor ou um ancião, no qual a responsabilidade é maior sobre vocês. Não sou eu que estou a dizer.
É a mensageira do Senhor que está a dizer. E ela diz: o que você descreveu como tendo acontecido em Indiana, isso foi no passado, e agora ela demonstra isso no passado, e demonstra isso agora, que vai acontecer no presente. O Senhor revelou-me que haveria de ocorrer imediatamente. E em que tempo que isso iria ocorrer na igreja? Antes da terminação da graça. Até onde eu sei, a porta da graça ainda não se fechou. Está quase a se fechar, mas ainda não se fechou. E ela disse que antes da graça, da porta da graça se fechar, haveria esses movimentos estranhos. E ela disse que haveria gritos com tambores, músicas e dança. Tudo isso haveria dentro da igreja adventista. E eu pergunto a você, seja sincero. Seja sincero. E eu pergunto a você, você que está me ouvindo neste momento, isso está acontecendo ou não está acontecendo dentro da igreja adventista? Está acontecendo. São músicas com baterias, danças, ritmos dançantes. Deus tenha misericórdia de nós, meus amigos. Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos e minhas irmãs. A vida que estamos a viver não está correta diante de Deus. E Deus quer preservar os justos. E nós temos que denunciar o pecado que está acontecendo no meio do povo de Deus. Segundo exemplo, a oração de pé. Hoje em dia é muito normal na igreja adventista as pessoas orarem de pé. É normal, porque as pessoas hoje em dia passam o culto inteiro e às vezes somente na hora da pregação do culto divino, às vezes, não é sempre, é que faz a única oração de joelhos. O resto é só orações em pé. Mas Ellen White tem a nos dizer, a mensageira do Senhor tem a nos dizer sobre a oração de pé. E nós vamos ver em Mensagens Escolhidas, volume 2, Mensagens Escolhidas, volume 2, pesquisa você e vê o que a mensageira do Senhor diz. E ela diz: tenho recebido cartas perguntando-me sobre a posição que deve ser assumida pela pessoa ao fazer oração ao soberano do universo. Onde obtiveram nossos irmãos a ideia, isso é ela dizer, onde obtiveram nossos irmãos a ideia de que deveriam ficar em pé quando oram a Deus? E ela diz, alguém que por cerca de 5 anos se educou em Berkeley foi solicitado a fazer a oração antes que a irmã White falasse ao povo. E ela diz, mas quando o vi pôr-se em pé, enquanto os lábios se iam abrir em oração a Deus, minha alma foi levada no íntimo a dar-lhe uma repreensão pública. Chamando-o por nome, disse-lhe, proste-se de joelhos. Esta é sempre a posição apropriada para orar ao Senhor. Prosta-se de joelho. É a única posição que temos que orar ao Senhor. Nós temos que reconhecer Deus como nosso Deus soberano. Quando nós estamos diante do nosso Deus, nós temos que ter em nossa mente que nós não estamos diante de qualquer Deus, mas nós estamos diante do Deus de Israel. Estamos diante do príncipe da paz. Estamos diante do grande eu sou. Estamos diante do Deus Todo-Poderoso. E se nós reconhecemos que Ele é o Deus Todo-Poderoso, nós temos que nos prostrarmos diante dEle, de joelhos, e clamar ao nosso Deus da forma correta. A oração de pé é uma abominação a Deus. Claro, eu não estou aqui dizendo que uma pessoa que não se possa se prostrar de joelho, que ela não deve joelhar em pé. E eu não estou aqui dizendo que em algumas consistências a pessoa não pode orar em pé. Não. Eu estou dizendo que a posição apropriada é de joelhos. Imagina uma mulher grávida que não pode se ficar de joelhos, como eu já vi e já tive algumas experiências com pessoas assim. Ou uma senhora de idade ou um senhor de muita idade. Ou uma pessoa com deficiência. É normal que eles possam orar até em pé e Deus vai ouvir a sua oração. Eles podem orar até sentado e Deus vai ouvir a sua oração. Mas eu estou dizendo para aquele grupo de pessoas
que pode se prostrar diante do nosso Deus, que está numa igreja ou está no seu lar, está sozinho ali, pode se prostrar e não prostra-se. Isso é a abominação diante do nosso Deus. E vamos para o terceiro exemplo, antes que este vídeo fique muito longo. A vestimenta também é algo abominável que hoje está a se passar no meio da igreja adventista. E a mensageira do Senhor em Testemunho para a Igreja, volume 1, ela diz assim: minha atenção foi chamada para o seguinte verso. Em Deuteronômio 25:5, se você quiser abrir a tua Bíblia, diz assim: não haverá trajo de homem na mulher, e não vestirá o homem veste de mulher, porque qualquer que faz isto, a abominação é ao teu Deus, é ao Senhor teu Deus. E agora Ellen White diz: Deus não deseja que seu povo adote essa pretensa reforma de vestuário. Trata-se de um vestuário ousado, completamente inadequado às modestas e humildes seguidoras de Cristo. É a abominação ao Senhor. O homem vestir trajes de mulher e mulher vestir trajes de homem. Hoje em dia nós sabemos que muitas mulheres estão a vestir calças, vão para o púlpito da igreja assim. Calça foi feita para os homens, não para as mulheres. É o que a mensageira do Senhor e o que a Bíblia está a dizer. Não haverá traje de homem na mulher, e não vestirá o homem veste de mulher, porque qualquer que faz isso, a abominação é ao Senhor teu Deus. Deuteronômio 22:5. Não sou eu que estou a dizer, é a Bíblia e o Espírito de profecia que está a dizer. Hoje em dia você vai à igreja, certo dia eu fui à igreja, tive essa experiência, estava lá uma linda jovem à igreja, e ela foi convidada a ir à frente. E quando ela chegou à frente da igreja, ela, se eu não me engano, ela estava participando da escola sabatina, ela estava com um vestido tão curto, estava se mostrando quase que as suas partes íntimas. Eu não conseguiria me concentrar a olhar para ela. Eu ficava sempre a olhar para os lados. Por quê? Por causa da sua vestimenta inadequada. A abominação é ao Senhor esse tipo de vestimenta. E se você quer compreender mais sobre vestimenta, pesquisa o que a mensageira do Senhor diz, qual é a vestimenta adequada para uma mulher e para um homem. Você sabia que há até mesmo cores de roupa que o homem não deve aparecer nos púlpitos da igreja? A mensageira do Senhor diz quais são. Quarto exemplo, a alimentação. Em Conselho sobre o Regime Alimentar, Ellen White diz assim: não daremos como mensageiros de Deus, olha o que ela diz, não daremos como mensageiros de Deus decidido testemunho contra a condescendência com o apetite pervertido. Deus tem provido abundância de frutas e cereais, os quais podem ser preparados de maneira saudável e usados na devida quantidade. Porque, então, continuam os homens a preferir alimentos cárneos. Seria possível termos confiança em pastores que as mesas em que é servida a carne unem-se aos outros em comê-la? É interessante que aqui Ellen White dá até mesmo exemplo de pastores. E Ellen White diz assim: pastores que comem carne, nós não devemos confiar nele. Preste bem atenção. Pastores que comem carne, nós não devemos confiar nele. Por quê? Porque ele está condescendendo com um apetite pervertido. Deus quer que nós estejamos uma mente limpa. E o que faz nossa mente se tornar limpa? Uma alimentação saudável. Uma alimentação pura. Uma alimentação sem nada de animal. Mas quando eu digo sem nada de animal, é até mesmo os derivados de animais. Mas hoje em dia, os próprios pastores se reúnem com os membros e vão
comer carne. E eu gostaria de ler novamente essa citação. Lembrando que essa citação está em Conselhos sobre o Regime Alimentar. E ela diz: não daremos como mensageiros de Deus. Ela está a se relacionar isso diretamente aos pastores, mas isso cabe a todos os membros também. Não daremos como mensageiro de Deus decidido testemunho contra a condescendência com o apetite pervertido. Deus tem provido abundância de frutas e cereais, os quais podem ser preparados de maneira saudável e usados na devida quantidade. Por que então, e ela diz, por que então continuam os homens a preferir alimentos carnes? Seria possível termos confiança em pastores que as mesas em que é servida a carne unem-se aos outros em comê-la? Deus tenha misericórdia de nós. Você que é um pastor da igreja adventista, você não deve de forma alguma alimentar alimentos carne. Você não deve de forma alguma comer esse tipo de alimento. A abominação é ao Senhor. Eu lembro-me de que no Brasil eu tive a oportunidade de ter uma experiência com uma amiga minha que se casou e ela convidou o pastor para fazer o seu casamento, como é óbvio, e o pastor disse para ela, como o seu esposo era fazendeiro e ela também, o pastor disse para ela: eu faço o teu casamento, mas com uma condição: mata um boi dos mais gordos que você tem e que haja carne em abundância. O próprio pastor disse isso. Ele pode ter dito em tom de brincadeira? Pode. Mas o engraçado é que não foi em tom de brincadeira. Porque realmente ela mandou matar aquele boi no dia do seu casamento e ali eles comeram carne com muita abundância. Deus tenha misericórdia. Não é isso o desejo de Deus para o seu povo. Deus tem dado frutas, cereais, vários tipos de alimentos saudáveis para nós. Porque nós temos que continuar a comer esse tipo de alimento. E eu vou mais longe ainda. Se você aprofundar no tema sobre alimentação, você vai ver que aqueles que continuam a comer carne não podem ser salvos. Se ele conhece a mensagem sobre a alimentação e não segue essa alimentação, Deus não pode salvar. Nós temos que meter uma coisa na nossa mente. No céu não haverá carne. No céu não haverá derivado de animal. No céu haverá frutas e cereais. Haverá o pão que o Senhor irá nos servir. Mas não haverá carne. Por isso, se não haverá carne no céu, por que nós temos que ficar comendo carne aqui? Engraçado que tem aqueles irmãos que ainda dizem assim: podemos comer carne sem problema algum. Quando Jesus voltar, o nosso corpo será transformado, irmãos. Isso é um pensamento diabólico. Isso é um pensamento diabólico. O nosso corpo será transformado, sim. O nosso corpo será transformado. Mas a nossa mente, que é o nosso caráter, tem que ser transformado antes da volta de Cristo. Nós temos que viver na terra como se estivéssemos a viver no céu. Se no céu não há competições, jogos de futebol e tipos de competições, por que eu vou fazer isso aqui? Se lá no céu não vai haver. Se no céu não vai haver, eu não vou poder comer carne, porque Deus não vai servir carne, porque carne é uma consequência do pecado. Por que então eu vou continuar comendo carne até Jesus voltar? Estás a ver a lógica que tem? Então nós não temos de forma alguma que andar com esse pensamento: eu vou comer carne até Jesus voltar, eu vou fazer isso e aquilo até Jesus voltar. Não, nós temos que viver uma vida pura diante do Senhor antes do término da porta da graça, porque depois que a porta da graça se fechar, está consumado. Jesus vai lançar diante dele um incensário e está consumado. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós.
O quinto exemplo, e esse é um exemplo muito, mas muito importante para nossas vidas. Não que os outros não são, mas esse também é. Transgressão do sábado. Irmãos, Deus tenha misericórdia de nós. Nós não sabemos o que é guardar um sábado, o dia do Senhor. Nós não sabemos. E vamos ver em Testemunhos Seletos, volume 3, o que Ellen White tem para nos dizer, a mensageira do Senhor. E ela diz assim: o Senhor inicia o quarto mandamento com esta expressão: lembra-te. Previu ele que, em meio de cuidados e perplexidade, o homem seria tentado a eximir-se a responsabilidade de satisfazer todos os reclamos da lei ou esquecer-se da sua sagrada importância, porque, por isso diz, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Jesus começa o quarto mandamento a nos dizer, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Lembra-te. Porque Jesus sabia que nós tínhamos a tendência de esquecer. Mas ele diz, lembra-te. E ela continua a dizer, em Testemunhos Seletos, volume 3, na sexta-feira, deverá ficar terminada a preparação para o sábado. Tende o cuidado de pôr toda a roupa em ordem e deixar cozido o que houver para cozer. Escovai os sapatos e tomai o vosso banho. É possível deixar tudo preparado se tomar isso como regra. O sábado não deve ser empregado em consertar roupa, cozer o alimento, nem de vestimento ou quaisquer outras ocupações mundanas. Antes do pôr do sol, pondo de parte todo o trabalho secular, e fazei desaparecer os jornais profanos. Explicai aos filhos esse vosso procedimento, e induzi-os a ajudarem na preparação, a fim de observar o sábado segundo o mandamento. Aqui a mensageira do Senhor está a nos dizer que na sexta-feira nós temos que colocar de parte, colocar a roupa em ordem. O que é colocar a roupa em ordem? Preparar a tua roupa do dia de sábado. Já deixar ali reparada a tua e dos teus filhos. Deixar cozido o alimento, já na sexta-feira, antes do pôr do sol. O que houver de cozer para cozer antes do pôr do sol. E ela diz ainda, escovai os sapatos e tomai o vosso banho. Queridos irmãos, às vezes são coisas que nós pensamos assim, é algo insignificativo. Não. Vou limpar, vou tirar o pó do meu sapato hoje no sábado de manhã. Não, isso é pecado, isso é transgressão do quarto mandamento. Tudo isso tem que estar preparadinho numa sexta-feira antes do pôr do sol. Infelizmente, essa mensagem que eu estou aqui a ler não é só para vocês, mas é para mim também. Eu também falho muito nessas coisas. Que Deus tenha misericórdia de mim, irmãos. Eu também preciso colocar isso como uma regra na minha vida. E ela diz, tomai o vosso banho. Dia de sábado não é dia de tomar banho. Eu não posso tomar banho, como muitos dizem, eu não posso tomar banho no rio. Eu não posso ir ao rio tomar banho, mas eu posso tomar banho em casa. Não. O sábado é um dia que nós temos que procurar fazer tudo de uma forma diferente para o Senhor. Aí alguém pode dizer, mas o irmão é extremista. Não, é a mensageira do Senhor que diz, tomai o vosso banho. E ela diz, é possível deixar tudo preparado se tomar isso como regra. E ela diz, o sábado não deve ser empregado em consertar roupa, cozer o alimento, nem de vestimentos. E aqui está uma parte muito interessante. Divertimento. Entretenimento no dia de sábado. Irmãos, isso é uma abominação. É transgressão da lei do Senhor. As pessoas às vezes pensam assim, vamos fazer certo tipo de brincadeira, não tem mal nenhum. É sábado, mas podemos brincar. Aí começam a brincar com os nossos filhos, a pular corda,
a brincar de esconde-esconde, pique-pegue. Não, esse tipo de divertimento não pode ser feito no dia de sábado. O dia de sábado é um dia diferente, é um dia para ser santificado, é um dia para ser honrado, glorificado. Isso está bem claro no quarto mandamento. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Como que nós podemos receber o selo do nosso Deus assim? Como que podemos receber o selo do nosso Deus dessa forma? Nunca iremos receber o selo do Senhor assim. Sabe por quê? Porque estamos cometendo grandes abominações ao Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Quem receberá então o selo do Deus vivo? De que grupo você vai fazer parte? Ellen White diz assim em Maranata, o Senhor vem. A classe que não se entristecer por seu próprio declínio espiritual, nem chora sobre os pecados dos outros, será deixado sem o selo de Deus. Que classe é essa? A classe que não chora, que não se sente triste pelo seu próprio declínio, pelo seu próprio pecado. Às vezes você comete o pecado, mas age normalmente como se não tivesse cometido. Você não pode receber o selo de Deus assim. Nós temos que chorar sobre a alpendre e o altar. Nós temos que clamar ao Senhor pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. E não só pelos nossos, mas pelos nossos irmãos também. Se eu vejo um irmão meu no pecado, eu não posso sentir alegre por ele. Eu tenho que sentir tristeza. Eu tenho que chorar diante do Senhor para que o Senhor abra os olhos dele, para que ele saia desse declínio de pecado. Esse grupo de pessoa, e ela diz, a classe que não se entristece por seu próprio declínio espiritual, nem chora sobre os pecados dos outros, será deixado sem o selo de Deus. Ponto final. E ela diz, em Maranata o Senhor vem, ela diz, nem todos os que professam guardar o sábado serão selados. Está aqui algo muito importante para a nossa vida. Nem todos que professam guardar o sábado serão selados, meus irmãos. Não é porque eu guardo o dia de sábado, vou guardar o dia de sábado e vou receber o selo de Deus, não. Ela diz, muitos há, mesmo entre os que ensinam a verdade a outros, que não receberão na testa o selo de Deus. Tinham a luz da verdade, souberam a vontade de seu mestre, compreenderam todos os pontos de nossa fé, mas não tiveram as obras correspondentes àqueles que eles conheceram. Perceberam bem o que a mensageira do Senhor está aqui dizer? Não adianta eu ensinar a verdade aos outros. Não adianta eu estar aqui a pregar aos irmãos, a mostrar esses 5 exemplos, essas 5 abominações. Não adianta se eu não procuro verdadeiramente viver uma vida pura diante do Senhor. Uma vida sem pecado, uma vida sem mácula. Viver como Jesus viveu. Esse é o nosso objetivo nessa terra. Esse tem que ser o nosso objetivo. Seguir o exemplo de Jesus. Seguir as pegadas de Cristo. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. E ela diz, e também em Maranata o Senhor vem, ela diz, nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus enquanto o caráter tiver uma noda ou mácula sequer. Meus irmãos, eu não preciso nem dizer mais nada. Eu não preciso nem dizer mais nada. Nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus enquanto o caráter tiver uma noda ou uma mácula sequer. Por isso, você que está me ouvindo neste momento, se você é contra a vitória sobre o pecado, você que persegue aqueles que dizem que é possível viver uma vida sem pecado, está aqui uma citação de Ellen White a dizer, nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus enquanto o caráter tiver uma noda ou mácula sequer. Ou seja, irmãos,